E aí galera do YouTube, hoje temos duas participações especiais no nosso vídeo, que é a Aline de Jesus e a Rafaela. E como vocês já conhecem, nosso amigo ali Matheus. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos estar debatendo um tema aqui super importante, sobre oração. Ensina-nos a orar. Você já aprendeu? Então eu quero começar com a minha amiga Aline, que ela vai estar deixando um pouquinho sobre a oração. Então, sobre o tema, pessoal, ensina-me a orar. Muitas das vezes a gente não sabe como orar, mas a palavra de Deus mesmo nos relata que através do Espírito Santo, somente a gente tem a atitude de querer orar, mesmo que você não saiba como orar, mas o Espírito Santo ele vai te dirigir para saber como orar, como pedir. É Ele que intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. E sabe que se você com fé orar a Deus, Deus vai te entregar aquilo que deseja o seu coração. Mas tem um outro detalhe. Muitas das vezes nós não sabemos orar, não sabemos como pedir ao Pai. Muitas das vezes o nosso querer é totalmente distinto do que Deus tem para nossas vidas. E por isso nós passamos por momentos de fraqueza, momentos de indecisões, muitas das vezes momentos de dúvidas, porque nós queremos uma coisa, mas Deus quer totalmente diferente. E sabemos que também a vontade dele é o quê? É boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Muitas das vezes a gente quer isso, mas Deus quer nos direcionar para isso. E por isso é muito importante esse vídeo que venha a ser tocado no seu coração, porque esse vídeo vai falar sobre Senhor, nos ensina a orar e saber como pedir também. Mas pedir não o que somente queremos, mas também saber o que Deus quer para nossas vidas, o que Deus tem para nossas vidas, porque Deus ele tem propósito para cada vida. Antes mesmo de você orar ou pedir, Ele já tem algo preparado para você. Mas isso depende de você, como você vai acessar aquilo que Deus tem já para você. E eu vou deixar na meditação no seu coração 2 versículos, que é Mateus 7, 7-8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então é muito necessário a gente ter também persistência. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam até que a porta se abre. Ou seja, essa parábola, né, ele está nos direcionando aqui, a oração. Muitas vezes a gente ora por uma coisa, a gente quer uma coisa e depois desiste. Porque muitas das vezes a luta é muito grande, as adversidades tentam sufocar a nossa fé, sufocar a nossa oração. E a gente vai lá e desiste. Mas Deus ele está te chamando não para desistir das coisas tão fáceis assim, mas persistir. Bata e a porta se abrirá. Então continue firme em oração e orar sem cessar. Pede a Deus direção, porque o Espírito Santo ele vai interceder pela sua vida com gemidos inexprimíveis. E quando o Espírito Santo intercede por nós, já sabe, é a resposta na certa, porque Deus é um Deus de resposta. Deus ele quer falar algo profundo na tua vida, porque Deus ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se ele cumpriu, se ele prometeu, na verdade, se ele prometeu uma coisa para a tua vida, ele vai cumprir, porque ele vela por sua palavra, creia. E outro versículo também é Mateus 21:22, que diz assim: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus está nos direcionando para essa palavra. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, muitas das vezes, não somente saber a vontade de Deus, mas como também persistir em oração. Você sabe a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa? Não, é essa. Deus já me ensinou como orar, Deus já me mostrou a vontade dele, e agora o que você tem que fazer é persistir em oração. Pegou essa? Então são 3 passos. Saber como orar. Quando você saber o que Deus, a vontade de Deus para sua vida, você tem que persistir naquilo. Que assim você vai receber. Todas as promessas de Deus vão se cumprir. Todas as promessas vão se materializar. Você vai viver vida de realizações e de conquista, segundo a vontade de Deus.
Porque, como eu te falei, a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável para a sua vida. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Grande participação da nossa amiga Aline. E agora eu quero ouvir a participação também da nossa amiga aqui, Rafaela. Oi, gente. Graças a Deus. Amém? Eu queria deixar a meditação para vocês, né? Mateus. Que me tocou muito. Mateus 7, 11. 7, 10, que diz assim: E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu darás bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também, vós, porque esta é a lei e os profetas. E veio uma reflexão muito forte na mente, quando, assim, vamos botar o nosso pai material. Quando um adolescente, uma criança vai pedir dinheiro ao pai, ou qualquer coisa, e o pai fala assim: filho, eu não tenho, dói, sabe por quê? Porque ele é pai, ele sabe que vai doer. Eu não tenho. É difícil você falar com uma criança que não tem, e a criança espernear, querer, e o pai fala assim: não tenho, eu estou desempregado, e aquilo dói. Assim mesmo é Jesus. Quando nós pedimos alguma coisa, vamos supor, é igual a Aline falou, quando nós pedimos alguma coisa, por isso que nós temos que saber pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Quando Jesus fala, eu vou te dar, ele está preparando aquilo para te dar. Ele não vai te dar na hora. Não, vou pegar isso daqui e vou te dar. Não, ele não vai te dar na hora. Ele tem o tempo certo para te dar. Às vezes a gente quer no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Para isso, lá em Eclesiastes 3 fala, para todas as coisas tem um tempo determinado debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher. Se você plantar morango, você vai colher morango. Agora, não queira plantar couve e colher alface, porque isso não é de Deus, isso não vai acontecer. Então, para você pedir, você tem que saber pedir. Às vezes, nós pedimos: Senhor, eu quero uma casa. Mas para que você quer a casa? Para que você quer a casa? Será que é para as coisas do mundo? Porque Deus não dá coisas para nós para a gente servir ao mundo. A gente dá as coisas para nós para a gente servirmos a Deus. E muitas das vezes é assim, as pessoas pede a Deus, está na igreja todo dia, mas na hora que Deus dá, nem volta para agradecer. Nem volta para falar assim: Senhor, muito obrigado pelo carro que você me deu, pela casa que você me deu, pelo ar que eu respiro. Muitas das vezes tem gente que nem dobra o joelho e fala assim: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por mim. Muito obrigado pela minha saúde. Porque assim como um pai material faz com o filho, assim é Deus na nossa vida. Assim é Deus. Deus tem propósito para nós, Deus tem promessas para nós. E muitas das vezes nós nos retemos. Nós guardamos aquilo que Deus tem para nós. Muitas das vezes Deus quer te dar dons, Deus quer te dar promessa. Na Bíblia tem mais de 500 promessas para você, mas você se retém aquilo que Deus quer dar. Então, querido, nesse vídeo eu falo para você: não se retém as promessas do Senhor, não se retém aquilo que o Senhor tem para te dar. E pede a Deus, mas não só pede, agradece também, porque a gratidão é o melhor ato de confiança que você pode ter. Não só de um pai material, mas de um pai Espírito Santo. E é aqui que eu deixo para você. Amém? Amém. Grande participação da nossa amiga Rafaela. E agora quero ouvir também a participação do nosso amigo ali, Matheus, que está sempre com a gente aí nesses vídeos. Graças a paz, pessoal. Tudo bom? Eu vou deixar uma palavra, primeiramente lá em 1 Coríntios, do 15, do 3 ao 5. Porque primeiramente vós entreguei o que também recebi. Bom, o que essa palavra quer dizer esta noite? A gente tem que entregar primeiramente algo para Deus, um propósito, uma oração, pedir aquilo que realmente você quer, não de qualquer maneira, porque se você estiver de qualquer maneira na igreja, Deus não vai ouvir sua oração, nem seu propósito, porque a gente também recebe aquilo que a gente faz de coração, porque muitos aí querem buscar Deus em segundo plano, não quer deixar Deus em primeiro lugar,
como também fala em Mateus 6,33, né? Que buscai os primeiros reinos de Deus, e depois mais coisas não serão acrescentadas. E também tem aqui um resumo para concluir a noite. Devemos permanecer fiéis ao simples dever que Deus nos deu, que acreditar que seu Jesus Cristo e seu Filho, que veio à terra sob a forma de homem, cumpriu a lei, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou 3 dias após sua morte. Devemos acreditar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Depois de acreditar, devemos pregar essa mensagem com todo o nosso coração, para que outros possam acreditar também. Os outros também podem ouvir essa mensagem e acreditar. Procurar uma igreja, aceitar Jesus como seu único Salvador, sempre na caminhada, não desanimar jamais, nunca desistir, sempre persistir, sempre caminhar, que Deus sempre vai dar o melhor para você. E essa é a minha participação nesta noite. Grande participação do nosso amigo Mateus. Agora eu quero deixar uma palavra para vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, onde Jesus vai ensinar os discípulos a orar. Onde diz assim: E, quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orardes, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios pensam, que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos indutas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não nos perdoará. Essa palavra aqui Jesus estava ensinando os discípulos a como se deve orar. Não como os hipócritas, que ficam falando muito, que ficam usando de vãs repetições, repetindo toda hora a mesma palavra. Não precisa isso. Não é necessário. Uma simples oração, como a oração do Pai Nosso, já está bom. Jesus nos ensinou. Primeiramente, temos que orar engrandecendo o nome dele. Pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E tem gente que acha que por muito falar, elas vão ser ouvidas. Mas isso não tem nada a ver. Foi o que Jesus nos ensinou. E essa é a minha opinião. A Aline vai querer complementar mais alguma coisa? Então, quero complementar o que o Mateus disse sobre se a pessoa tem que procurar também fazer a vontade de Deus, não somente orar, mas sim fazer a vontade de Deus, seguir a palavra de Deus, porque senão, se a pessoa não tiver uma vida no altar, as orações dela podem ser impedidas. Por isso, aí está escrito aqui em Provérbios 28:9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Então, por isso, não somente o que ele falou, mas isso é base bíblica, isso foi dito com base bíblica, que muitas vezes alguém pode falar, né? Mas como assim? Que Deus não vai me ouvir, que minha oração vai ser impedida? Isso é algo que está na palavra de Deus, é base bíblica em Provérbios 28:9, e sim. Então, isso é necessário não somente saber a vontade de Deus, mas estar dentro da vontade no altar. No altar de Deus, cumprindo, né, a palavra de Deus. Não somente indo para a igreja, mas sim ser a igreja. Aí sim você será ouvido e receberá todas as bênçãos que Deus já tem para você, já tem reservado para você. Amém? Amém. Rafaela, vai querer complementar mais alguma coisa? Mateus, vai complementar? Eu vou deixar só uma parte aqui, né? A gente, assim, na verdade, a gente tem que seguir mesmo
realmente o Evangelho. E é pregar a toda criatura, né? Como diz em Marcos, no Novo Testamento, a gente tem que subir as favelas assim, e pregar, levar o amor ao próximo, não ter aquele coração duro feito pedra. A gente tem que ter o coração limpo, tipo na Santa Ceia. Se você tomar a ceia de qualquer maneira, Deus não vai se agradar. Deus vai ficar com um semblante triste e vai ficar entristecido com a pessoa se fizer isso de qualquer maneira. E também tem uma palavra que fica em Gálatas 6:7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tem muita gente que coloca a culpa em Deus, que fala assim, na verdade Deus não é culpado. Fala, Deus, cadê a minha vitória? Cadê o meu milagre? Mas está no tempo dele, como a Rafaela também disse. Está no tempo determinado embaixo dos céus, que diz em Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo, é só esperar um pouco. Pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, mas Deus vai entregar para você. É só permanecer firme. Se você sair e ficar falando, mas Deus não está se agradando comigo, está sim, Deus está se portando contigo sim, e Ele está trabalhando no silêncio. Como diz, 400 anos de silêncio, diz do Antigo Testamento ao Novo Testamento. E essa é a minha palavra essa noite. Aproveitando que o Mateus trouxe sobre a Santa Ceia, não tem a ver com o tema, mas ele falou ali que a pessoa toma a ceia de qualquer maneira. Por isso que a Bíblia vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. E por muito as pessoas não se examinarem e tomar de maneira indigna, a Bíblia vai dizer que por isso há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, examine-se antes de você participar da ceia. Se você achar que você não deve participar, não participe. Ou então peça perdão a Deus por todos os seus pecados e participe. Também tem outra coisa também, que fala em Mateus 6:6, como o Rangel deixou aí. A gente tem que orar no secreto, né? No nosso quarto, não é só na casa não. Deus pode ouvir a gente na rua, pode ouvir a gente no trabalho, na escola, na faculdade. Se você tiver fé, Deus vai te ouvir em qualquer lugar. Qualquer lugar. E isso é o tema para mim de hoje. Então estamos encerrando esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com o seu amigo. Pessoal. Deixe seu like. Ajuda o canal. E se inscreva no canal. Isso. E até o próximo, pessoal. Até a próxima. Graças a Deus. Tchau, tchau.